Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor, pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor.
Queremos louvar ao Senhor por mais esta oportunidade, mais este dia em que Deus ele nos permite de estar na sua presença, nos alegrando no Senhor, reunido aqui com vocês, que tem nos acompanhado nesse canal, que tem adorado ao Senhor Deus juntamente conosco. Queremos louvar a Deus também pela sua vida. Queremos agradecer aqui a Deus por mais um dia de livramento que Ele tem nos dado. Mais um dia em que amanhecemos, mais um dia em que já estamos aqui à noite, que é o momento em que eu estou fazendo aqui este vídeo, não é? E para mim é um motivo de imensa alegria, de imensa gratidão ao meu Senhor, porque Ele tem me ajudado, tem me dado mais um dia de vida, ajudado toda a minha família, ajudado a vocês que são amigos, que são inscritos, que são irmãos, que são pessoas que vêm assim nos acompanhado o nosso trabalho. Então queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Já estamos de posse de vitória por mais um dia que Deus ele nos concede, porque nesse dia de hoje muitas pessoas amanheceram com vida, mas não chegaram a anoitecer. Mas eu estou aqui com vida, você está aí com vida, e isso é motivo para louvarmos e engrandecermos e adorarmos o nome precioso do nosso Jesus. Amém? Então é imensa alegria, em nome de Jesus, por mais uma vez estar com esta oportunidade juntamente com vocês. Queridos irmãos, queridos inscritos, queridos amigos, todos que nos acompanham, queremos ler a palavra de Deus nessa noite, neste momento, aqui no livro de Romanos, ok? Então quem tiver a sua Bíblia em casa, quiser acompanhar, pode sim abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler no livro de Romanos, o capítulo de número 8, ok? Romanos, capítulo do número 8. E o versículo de número 28, para a nossa meditação nessa noite, esse vídeo, um rápido vídeo, uma rápida reflexão, mas muito valorosa para nossas vidas. Amém, irmãos? Então, livro de Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 28, para a nossa meditação em nome de Jesus. Vamos ler, diz assim a palavra de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Em outras traduções, em outras Bíblias Sagradas, com traduções diferentes, nós vamos encontrar esse versículo dizendo: porque todas as coisas cooperam para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Então, queridos irmãos, queridos inscritos, queridos amigos, este versículo se encontra aqui no livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro da autoria de Paulo, ou seja, Paulo é o autor deste livro de Romanos. Paulo, que antes de se converter a Cristo Jesus, atendia pelo nome de Saulo, que de fato era um perseguidor do povo de Deus, ou seja, um perseguidor do Evangelho, em que tinha autorização para prender, para maltratar os evangélicos ou os pregadores do Evangelho daquela época. Mas Jesus teve um encontro com Saulo e transformou ele em Paulo, mudando o seu nome depois da sua convenção, em que foi também muito, podemos dizer, muito forte, né, o chamado assim de Saulo para a obra do Senhor. Então deixou de ser perseguidor, passou a ser perseguido por amor ao Evangelho e já não tinha mais a preocupação em perseguir o povo ou procurar saber onde estava o povo, mas a preocupação dele era de conduzir o povo, né? Porque virou um missionário, virou um homem que era responsável por congregações, por igrejas da época. Então, queridos, esse capítulo de número 8 e esse versículo em que nós acabamos de ler, né, que foi o versículo aqui, 28, né, ele é muito importante e de muita valia. Porém, todo o contexto é um dos momentos em que Paulo ele vem falando, ele vem explicando, ele vem advertindo, né, sobre o Espírito Santo,
sobre a obra do Espírito Santo. E na nossa Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar no contexto também o texto, né, em que diz as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Então é muito extenso e profundo aqui esse texto, né, esse contexto também, daqui do versículo em que nós lemos, né, quando ele vem explicando, ele vem lamentando, na verdade, também alguns fatos das dificuldades em que se enfrentam, né, em que se enfrentavam na época e também se enfrenta hoje, né, essa dificuldade das pessoas enfrentando, né, mesmo sendo cristãos, que também enfrentavam certas dificuldades, como diz aqui também no capítulo 8 ainda, que já é o contexto, são os versículos que vêm antecedendo o que foi lido, e o versículo 22, quer dizer assim: porque sabemos que toda a criação geme, e esta juntamente com dores de parto até agora, ou seja, de muito tempo em que vem. Aí o versículo número 23, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Observe que o Espírito, aqui onde está falando, está começando com E maiúsculo, e quando se refere ao Espírito Santo de Deus, então nós já conseguimos identificar, porque é com E maiúsculo. Então temos aqui também com gemidos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí versículo 24, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Então Paulo ele está falando aqui sobre a esperança. Ele começa aqui mostrando em que a esperança, ela é algo em que nós temos a convicção, temos a confiança de que vamos receber. Porém, nós não estamos vendo. Materialmente, nós não estamos vendo algo em que estamos esperando receber. Então, isso é a esperança, porque temos esperança de receber, porém não estamos vendo. Né? Então, já nos lembra também a fé. Porque é esperar naquilo que não se vê, mas se acredita. Então, ele vem mostrando aqui sobre a esperança. É o versículo em que faz parte também do contexto do versículo em que nós lemos. Então, observamos que vem falando sobre a esperança. E a esperança, todos nós temos a esperança. Não é isso? Todos nós temos dificuldades em que enfrentamos, mas temos esperança dessas dificuldades elas serem vencidas. Porém, no versículo em que nós lemos, no versículo de número 28, não é isso? 28 está ali. Estou apenas confirmando aqui o versículo, não é o versículo de número 28, que ele vem dizendo que todas as coisas contribuem, colaboram a favor daqueles que amam a Deus. Então observamos que esse versículo ele é muito forte, esse versículo ele é de muito proveito para as nossas vidas e precisamos mergulhar um pouco nesta palavra. Quando ele diz, e todas as coisas colaboram ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, observamos em que ele está generalizando. Quando ele diz todas as coisas, está sendo todas as coisas, geral. Então significa que tanto o que é bom quanto o que é ruim contribuem, colaboram, trabalham a favor daqueles que amam a Deus. Então entendamos, como é que pode aquilo que é ruim para nós, entre aspas, aquilo que não é bom, aquilo que nos prejudica, está contribuindo, colaborando para o nosso bem? Então, eis aí um mistério, né, em que encontramos na Bíblia Sagrada, mas temos resposta, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos orienta e nos adverte. Existem ditados aí fora que tem pessoas em que muitas vezes começam a ditar, né? Pessoas mais velhas, pessoas com idades mais avançadas, e muitas vezes elas dizem assim: existem maus que vêm para o bem, né? Usando a expressão, existem males que vêm para o bem. Não é isso? Porque eles observam que às vezes acontece algo em que não é bom naquele momento, porém após aquilo acontecer, então nós chegamos a alcançar uma bênção,
ou mais bênçãos da parte de Deus. Então observe, Luciano, um que é de ruim, um que é de mal que acontece na nossa vida, que contribui para o bem. Tem tantas coisas, queridos, que vêm nos acontecendo e que nos prejudicam, e nós observamos e nós dizemos, isso aí não tem proveito nenhum, isso é só para me prejudicar, isso aí não vai me ajudar em nada, mas ajuda. Muitas vezes ajuda. Temos tantas coisas que nos prejudicam, muitas vezes existem pessoas que nos prejudicam, existem pessoas que vêm direcionada para nos prejudicar de forma em que nós estamos muitas vezes em um certo equilíbrio e alguém vem para nos desequilibrar. Como? Muitas vezes algum companheiro de trabalho, muitas vezes algum vizinho em que nós temos e vem para tirar a nossa paz, tirar a nossa alegria. E nós não entendemos e muitas vezes reclamamos e murmuramos e muitas vezes até oramos ao Senhor, começamos a buscar e não vemos, não enxergamos, não conseguimos observar e contemplar a mão de Deus trabalhando a favor das nossas vidas sobre aquilo em que nós estamos intercedendo e pedimos. Então observamos, muitas vezes um companheiro de trabalho, ele começa a nos prejudicar. Muitas vezes um companheiro de trabalho na empresa, eles começam a criar situações em que nos prejudicam e nós não entendemos e começamos a reclamar quando vemos o tempo passar e mesmo orando, Deus ele não tem tomado providência sobre aquele negócio. Pois nós sabemos que Deus ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, toda a autonomia e que tudo aquilo que é difícil para mim e para você, para Deus não é nada, pois Deus não conhece dificuldade, ok? Mas muitas vezes nós não sabemos e não entendemos em que dentro daquela empresa está sendo criada uma situação e muitas vezes nós saímos da mesma porque Deus já tem algo muito melhor para mim e para a tua vida. Então aquele mal, então aquele algo contribuiu para o meu bem e para o teu bem. Por quê? Porque amamos a Deus, porque seguimos a Deus, porque fazemos a vontade de Deus, porque aceitamos ao nosso Senhor Jesus e temos Ele como Salvador da nossa vida. Então, quando estamos seguindo os passos, estamos seguindo os mandamentos e começamos a amar a Deus, então nos encaixamos na vontade de Deus. Então, observamos que Deus ele tem algo melhor, por isso que Ele permite. E se você está passando por uma dificuldade em que não está entendendo, em que muitas vezes já lutou, já tentou de toda forma e não conseguiu solucionar, calma, observa a situação. E se ela não tiver lógica nenhuma, chega a uma só conclusão. Deus, ele tem algo melhor para a tua vida. Por isso ele está permitindo esta situação. Porque muitas vezes existem situações em que nós estamos acomodados e dizemos, pronto, aqui está tudo bem, não tem necessidade de orar mais, eu posso orar somente esta quantidade de tempo em que eu estou orando, e Deus muitas vezes permite algo acontecer para que nós venhamos nos chegar mais perto dele. Então todas as coisas contribuem, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes se perde o emprego que não esperava perder, mas é porque Deus tem algo melhor para nossas vidas. Muitas vezes tem um vizinho em que começa a criar situações de incômodos, muitas vezes começa a nos perturbar e nós não entendemos que Deus ele tem algo melhor e maior para fazer nas nossas vidas e que aquela situação está sendo criada porque ela está sendo montado algo em que Deus ele tem nos seus planos de Deus para nos entregar, para fazer em nossas vidas. Por que, Luciano? Porque a nossa visão ela só consegue enxergar aquilo em que está na nossa frente. Porém, a visão de Deus ela vai muito mais além. Às vezes você olha e pode dizer, mas eu estava bem, tudo estava correto, não tinha nada o que melhorar, tudo estava de forma perfeita, mas Deus ele me ama e ele te ama tanto em que ele tem algo muito melhor, e quando chega lá na frente que ele nos entrega, nós olhamos para trás e começamos a entender, dizemos, meu Deus, como o Senhor é tão bom comigo, tinha algo tão melhor para mim e eu não entendia nada, eu reclamava, eu murmurava, e muitas vezes nós reclamamos demais.
Muitas vezes nós começamos a nos lamentar demais. Muitas vezes nós reclamamos. Permita-me, se você concorda comigo nesse momento ou não. E você vai concordar. Muitas vezes chegamos até a reclamar por conta de um alimento repetido. Mas esquecemos que no outro lado existem pessoas que abrem os seus armários e não têm nem ao menos um tipo de alimento naquele momento para se alimentar e alimentar a sua família. E nós começamos a reclamar de algo tão pequeno. Começamos a reclamar quando existe alguém pior do que nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos, queridos, entender este versículo em que todas as coisas trabalham a nosso favor. De que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a Cristo. Por que, Luciano? Eu vou falar agora. Houve uma situação em que, no decorrer dos dias, em mais um dia de trabalho, em que eu estava exercendo as minhas funções e eu tinha a obrigação de ir até a escola, porque já estava se aproximando da hora da minha filha ela largar da escola e eu precisava pegar a menina. Então aconteceu o quê? Antes eu precisava comprar um algo, então fui comprar um algo e o tempo já estava se aproximando. E de repente eu observei que o pneu da moto estava murcho, ou seja, tinha furado. Mas o tempo não era suficiente para ir consertar e voltar, esperar o conserto e voltar e pegar a menina a tempo na escola. Então o que acontece? Fui rapidamente, deixei a moto na borracharia, o profissional, que chamamos de borracheiro, tirou então o pneu e analisou em que a câmara de ar ela não prestava mais e também o pneu estava numa situação difícil, não prestava mais. Então o tempo para que fosse trocado era um tempo em que eu iria perdê-lo e não chegaria a tempo de pegar e conseguir chegar na escola e ali pegar a minha filha. Então o que acontece? Eu tive que deixar o veículo lá e precisei ir caminhando, só que precisei ir caminhando durante todo o percurso e o sol estava castigante, irmãos. Pense num sol castigante que queima. Eu estava ali na famosa 2 canetinhas, né? E naquele momento eu estava andando, sentindo o sol queimando à distância, o horário já tinha chegado e eu estava dizendo: meu Deus, eu lhe agradeço tanto por essa oportunidade, por estar nesse sol tão quente e castigante aqui e precisar realizar esse percurso aqui a pé. Eu te agradeço tanto de ter que andar tão rápido e depois precisar voltar para pegar aquele veículo lá. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê, queridos inscritos? Porque eu estava vendo a bênção de Deus na minha vida. Porque eu estava andando tão rápido no sol castigante, começando a suar. Estava pensando, nesse exato momento, existem pessoas que estão na cadeira de roda, que querem andar rápido e não podem. Nesse momento existem pessoas que estão num leito de UTI, esperando apenas o momento da sua morte chegar. Nos últimos minutos, dando os últimos suspiros e não tem a oportunidade que eu tenho de precisar andar nesse sol tão castigante. Então, nós observamos que tudo aquilo em que nós vemos que é ruim aos nossos olhos, sempre nós vamos encontrar alguma coisa, para algum motivo, melhor dizendo, em que nos dá condições de agradecer a Deus. Sempre vamos encontrar alguma coisa, mesmo na dificuldade, que nos dá condições de agradecer a Deus. Sempre iremos encontrar esta situação, porque sempre existem pessoas em que estão piores do que nós. Sempre existem pessoas em que dariam todo o que têm para poder ter a saúde que eu e a saúde que você tem. Então todas as coisas, queridos, cooperam para o nosso bem. Tudo trabalha para o nosso bem. Muitas vezes caímos hoje, mas é para que no amanhã, quando Deus nos levantar, nós tenhamos experiência e não venhamos a cair mais. E naquele mesmo lugar onde nós caímos,
nós vamos aprender, nós vamos observar e vamos dizer: aqui eu não caio mais porque essa é a forma errada. Então deixamos de subtrair e passamos agora a adicionar. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes nós precisamos sair de determinado lugar por conta de algumas situações que surgem. E quando chegamos em outro lugar, Deus já tem preparado algo magnífico para as nossas vidas. Então, qual é a conclusão em que nós trazemos nesse momento? A conclusão em que nós trazemos é que precisamos agradecer mais e reclamar menos. Mas, Luciano, eu estou passando por um momento de dor, um momento tão difícil, um momento tão angustiado. Calma, tudo isso vai passar. Eu quero te dizer uma coisa: existem pessoas que estão muito pior do que você, mas estão ainda com esperança. Então cria também essa esperança e acredita que Deus ele tem o melhor para a tua vida, e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Colaboram para o bem daqueles que amam a Cristo, porque para nós, para que todos nós possamos rir amanhã, muitas vezes precisamos sim chorar hoje. Precisamos aprender que existem dificuldades hoje. Então Paulo ele escrevia porque ele já tinha a total experiência, ele tinha a total sabedoria daquilo em que estava falando, daquilo em que estava deixando por escrito para servir tanto ao povo da época, também para nós que estamos hoje nos alimentando dessa palavra. Então, o primeiro ponto em que nós observamos é que é necessário crer nessa palavra para poder vencer essas dificuldades. Porque quando nós cremos nessa palavra e colocamos ela na nossa mente e no nosso coração, Jesus Cristo ele está ao nosso lado em todo o tempo. Porque ele mesmo disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, precisamos agradecer mais, precisamos glorificar mais, precisamos louvar mais, porque Deus tem o melhor para nossas vidas. Deus ele tem o melhor para a nossa história. Precisamos ter a esperança, como Paulo falou, a esperança daquilo em que nós não estamos vendo, mas certamente devemos esperar e devemos confiar em que Deus no momento certo vai chegar com o nosso socorro. Sabe por quê? Porque quando estamos andando na vontade de Deus, nós estamos agradando a Deus. E quando se agrada a Deus, Luciano, o que é que tem? Quando se agrada a Deus, nós temos da parte de Deus ajuda, nós temos da parte de Deus proteção, nós temos da parte de Deus suprimento daquilo em que nós necessitamos e daquilo em que nós precisamos, porque Deus ele é supremo. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, diante de Deus com fidelidade, quando nós estamos buscando a palavra de Deus, o teu filho, o teu esposo, ele sai, irmã, para trabalhar, ele sai, querida, escrita nesse canal, para trabalhar, e Deus está sempre com as mãos estendidas, dando livramentos. Muitas vezes vai por um caminho e quando chega na frente, observa e diz: eu vou por esse caminho hoje, e vai por outro caminho. Quando chega lá na frente, às vezes vai trabalhar, volta depois de 1 ou 2 dias, ou até mesmo no mesmo dia, fica sabendo em que houve assalto naquele horário, em que houve situações ali em que o prejudicariam. Sabe o que é isso? É porque Deus ele trabalha com livramento. Todas as coisas colaboram, contribuem a favor daqueles que amam a Deus. Então devemos aceitar as dificuldades em que nós enfrentamos por fé, acreditando que sempre, em todos os momentos das nossas vidas, Deus ele irá nos ajudar e terá algo para nos entregar de bom lá na frente, e terá algo para nos entregar de maravilhoso lá na frente. É somente crer, segura esta palavra, guarda no teu coração, porque
todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se estás na dificuldade hoje, te prepara, porque isso vai servir de degrau para você subir. Pedradas que se recebem, as pedras servem para ser usadas sim, para colocar agora, para ser usada como degrau para subir, como um muro para se proteger, porque todas as coisas colaboram a favor daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas que está acontecendo hoje vai ser bom para você no amanhã, ou vai servir de porta para que você possa passar e entrar e ter acesso a algo que você nunca imaginou. Apenas honre a Deus com a tua vida, com o teu proceder, e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Esse foi mais um vídeo do canal DC José Luciano. E aproveitando essa oportunidade, eu quero convidar você que está sempre assistindo os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino e receba todas as notificações. Você não irá perder nada com isso, mas irá ganhar, irá adicionar na sua vida a palavra de Deus, que é sustento, que é força e que é graça, porque todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Todo aquele que acreditar no Deus que existe lá em cima, que criou todas as coisas, estará protegido, porque Ele é fiel. Amém? Então oramos em nome de Jesus. Amantíssimo, soberano e eterno Deus, Pai de toda, sim, eu falei toda a criação. Nesta noite, nesse momento, meu Senhor, queremos te louvar por mais um vídeo em que nós estamos, meu Senhor, nesta noite, neste momento gravando. E queremos te louvar pela vida de cada um que está neste momento, meu Senhor, orando também juntamente conosco. Ó Deus, queremos te agradecer por esse dia de livramento. Amanhecemos na sua presença e estamos, meu Senhor, chegando ao finalzinho desta noite também na tua presença. Estamos com vida e estamos com força. Deus, a todos que estão nesse momento, meu Senhor, passando por dificuldades, todos os que estão enfrentando momentos difíceis, a sua palavra, Senhor, tem falado para nós em que todas as coisas contribuem a favor daqueles que amam a Ti. E é nessa palavra, e é com esse fundamento, que nós queremos lhe pedir nesse exato momento, meu Senhor, ajuda para todos que estão passando por dificuldades. Ó Deus, nos ajude a não reclamar, mas nos ajude a glorificar o Teu nome, sempre conseguir ver o lado bom da situação. Ó Deus, aqueles que se encontram aflitos, aqueles que se encontram, meu Senhor, sem esperança, nós precisamos da Sua ajuda e a Sua intervenção de Deus. Entre, meu Senhor, como grande, entre, meu Senhor, como forte. Ainda estamos enfrentando esta pandemia, meu Senhor, atual, em que está, meu Senhor, no mundo, em que está matando, em que está prejudicando, em que muitas pessoas estão em dificuldades e muitas empresas têm fechado até as suas portas. E queremos lhe pedir nesse momento, nos ajude e nos dê graça e nos dê livramento. E nós cremos que também toda essa situação, meu Senhor, irá cessar, porque para tudo existe um propósito. E sabemos que a sua mão de Deus, ela tem trabalhado sim, e sabemos que a sua mão de Deus, ela tem estado conosco. Então, abençoa cada inscrito, abençoa a cada um que assiste, abençoa a cada um que está nos ouvindo nesse momento, abençoa os nossos vizinhos, ó meu Senhor, abençoa todos os lares neste momento, meu Senhor. Ajude, abra nossa mente, nos ajude a ser fiel a Ti, eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que Deus ajude. Lembre-se, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.